Fala turma, tudo bem? Aqui com vocês é o Thiago Abdala, lá da Bonfrigo. Nós somos um frigorífico aqui de Goiânia e hoje em especial, no mês das mulheres, estamos aqui com uma pessoa incrível, né? A Thaís que é apresentadora, repórter, tem uma carreira aí com muita coisa. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Privilégio te receber aqui. Muito bacana participar, inédito, gente. Estou no podcast de um frigorífico e tem coisa a ver, viu? Vocês vão entender, né, Thiago? É isso aí. Thaís, é um privilégio te receber aqui. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo ainda, né? Um projeto novo. E a gente faz questão de trazer aqui pessoas que a gente vê que conseguem comunicar e impactar mesmo, né? A nossa região, pessoas que são referências para nós, que nos inspiram de alguma forma. Eu queria te ouvir um pouco, queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Você que acumula aí muita coisa nessa carreira, eu sei que tem muita coisa para a gente compartilhar. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi. A gente tem 2 horas de podcast? Tô brincando. Assim, muito bacana esse convite para mim, ainda mais na semana do Dia Internacional da Mulher, tá aqui representando a mulherada nesse convite especial. Obrigada, Bonfrigo e Thiago, por esse convite. Minha história começa assim pela paixão pela comunicação. Desde pequena, eu assistia televisão, eu ficava encantada, mas sabe com o quê? Videoclipe. Eu sou da década de 80, digamos assim, em que a gente ficava vidrado na MTV. MTV foi minha escola. Então eu olhava e falava, eu quero trabalhar com isso. E assim eu busquei informação, busquei especialização, só que chegou a realidade do mercado goiano. Falei, agora eu tenho que me adaptar. E aí, aqui no que se podia produzir, eu consegui fazer, junto de bons programas dentro da TV Anhanguera, como o programa Radar. Não sei se você se lembra, se é da sua época, mas era um programa em que a gente fazia videoclipes de bandas locais, trabalhava a cena cultural local de Goiânia muito forte. Então, comecei ali, como produtora, comecei como estagiária, fui buscando meu espaço, até que surgiu uma oportunidade no jornalismo. E eu entrei para o jornalismo, fui ser repórter, apresentadora, comecei lá em Jataí, no sudoeste goiano, falando de tudo. A gente fala que é do geral, quando a gente é repórter do geral. A gente fala de polícia, de política, do agro, do esporte, geral. Até surgiu a oportunidade de vir para o esporte, que aí já foi um tempo depois, foi em 2007, que eu entrei para o Globo Esporte local e fiquei. Aí foi onde eu construí meu nome dentro do esporte, que hoje é a minha linha diretriz, que eu trabalho com esporte. E Thaís, assim, no início, né? Eu não sei se você sempre teve facilidade, mas como é que foi? Nesse comecinho ali, na frente da câmera? Eu tive bons professores na faculdade. Eu acho que isso foi muito importante na minha formação, que me deram essa segurança de poder olhar para a câmera e falar o que eu realmente... A informação que eu tinha para passar com a segurança que era necessária. Eu acho que eu consegui aprender isso muito bem. E isso me tranquilizou, me trouxe para a minha rotina ali de reportagens, que nada mais é do que você contar a história que está acontecendo e conseguir impactar as pessoas de alguma maneira. Então, eu consegui fazer isso através do esporte, principalmente, que é hoje a minha área de atuação, e consegui quadros assim maravilhosos que ficaram marcados. Aí teve o Vem Thaís, que eu ia visitar o futebol de várzea, que a gente chama o terrão. A gente ia nos bairros aqui mostrar as peladas. Então, a comunidade gostava de se ver na TV. Chegava lá, a gente elegia o Perna de Pau, o Rei da Resenha, sabe? Assim, então, ficava aquela movimentação dentro das comunidades que assistiam a TV para se ver, se reconhecer ali dentro de uma emissora. Isso foi que ano, Thaís? O Vem Thaís? Foi de 2010 até 2017. Porque esse Vem Thaís, eu lembro que assim, ele ficou famoso, né? Famoso. Pelo menos assim, no mundo da várzea, era um pessoal, um público assim, que a gente não tinha tanto contato assim, a audiência não conhecia muito, e que é muito engraçado, né? É engraçado. Muito. E como é que surgiu isso daí, essa ideia assim do Vem Thaís, vem cá, vamos pro futebol da várzea aqui, vamos acompanhar? São as pessoas que não tinham voz. A gente só mostra futebol profissional, o esporte profissional, e a gente esquece um pouco do amador.
né? Que é onde está a comunidade, que é onde está sua família, onde estão meus primos, meus amigos, tá? Onde está a conversa do fim de semana. Então, são essas pessoas que assistem a TV. Então, por que não colocar elas como personagem principal e esquecer um pouco os profissionais? Eram os minutinhos de fama que eles tinham. Então, era aqueles 3 minutos, 4 minutos no máximo que eu tinha para fazer uma reportagem como essa, trazendo essas pessoas para a TV. Então, isso foi muito maravilhoso. Inclusive, tem planos de voltar na TV Brasil Central, a gente trazer de volta essa voz da várzea. A gente fazia pelada de garçom, saía 3 horas da manhã, porque os garçons terminam o serviço, se reúnem e iam bater uma bolinha antes de ir para casa. Sabia que existia isso? Pois é, não tinha nem noção. Pois é, então, assim, legal. Muita coisa legal para a gente mostrar. Porque não era só ir no terrão, era mostrar a resenha dos amigos. Você podia estar com seu time de futebol lá, com seu pai, seus amigos, falar, não, vamos chamar a Thaís, eu ia. É mesmo, mostrava, Thaís? Assim, sim, vários times, assim, era a resenha. E já teve algum jogador que saiu da várzea que você conhece, por exemplo? Aqui a gente tem o Michael, né? Sim, o Michael. O Michael saiu da várzea, muita gente conhece ele, que jogou aqui em Goiânia, assim, no futebol amador, conhecia ele, né? Temos vários. Inclusive, estava com o Raimundo Queiroz agora, ele foi presidente do Goiás, estava participando do meu programa no TV Brasil Central, e ele foi um dos caras que mais revelaram jogadores aqui no estado de Goiás, na época que ele esteve lá no Goiás de 2000 a 2006. Foi uma época muito boa de jogadores revelados. Ele estava contando isso, que ele ia para o terrão e ficava lá olhando, que é dali que surgem os jogadores, entendeu? Ele assistia um jogo, por exemplo, Vila Nova e um time lá do Pará, e dali ele saiu Josué, saiu vários outros atletas de nome que estouraram aqui no Goiás, futebol do Brasil e até mundial. Então, está faltando isso, aquele cara com o olhar clínico e lá na várzea buscar o que o Adson Batista, presidente do Atlético, chama de atleta geladeira vazia. São aqueles que precisam, são aqueles que... Aquilo ali é a vida dele, vai ser a estrutura da família dele. Aquele dinheiro que ele vai ganhar com futebol que vai sustentar toda a família dele. É o atleta geladeira vazia que dá valor no investimento e que vai dar retorno para você no seu clube. Então, a várzea tem muito isso, é só saber olhar. Sem contar, né, que é a comunidade ali, a gente trabalhando. Você vai para um campo de terrão, ali ao redor, tem vários mini supermercados, borracharias, todo um comércio que funciona ali, que financia aquilo ali. Tem carro de som fazendo comercial dos envolvidos, dos patrocinadores envolvidos, tem narrador. Parece que é bagunçado, mas a várzea é muito organizada. Não, inclusive, Thaís, agora você falando aí, me veio à mente aqui, faço questão de te levar, então. A gente tem um projeto social lá na empresa. A gente fica ali no Jardim Botânico, né? Saída para Abadia ali. E ali tem um terrão. Tem um terrão em que a gente é parceiro da comunidade local lá com uma escolinha de futebol. Que legal. E lá a gente vem desenvolvendo um trabalho bacana. Por exemplo, as crianças que participam lá, elas só podem participar apresentando a frequência lá na escola deles. Então, assim, tem sido muito bom a nossa troca com o professor de lá, com os materiais, esse tipo de coisa. Então, quem sabe que a gente não faz um Vem Thaís lá muito legal. Lá no Jardim Botânico para conhecer as crianças lá. Ótimo, tenho certeza. Nossa, vou querer ir muito, porque eu já ajudei a mudar a vida de projetos assim. Por exemplo, uma vez eu acompanhei um terrão que ficava embaixo de um viaduto de Aparecida de Goiânia. Lá as crianças não tinham chuteira, jogavam descalças, a bola rasgada, né? Aquela confusão, não tinha lanche. Crianças assim, de comunidade carente mesmo. E através dessa reportagem, uma empresa ali da região empresarial de Aparecida de Goiânia começou a financiar o projeto. Que legal. E mudou a realidade. Então, uma trave que não tinha nem rede virou uma escolinha como a que vocês hoje ajudam. Então, é muito legal a gente ver essa realidade e vocês terem essa visão de investir no futuro dessas crianças que estão ali próximas da empresa. Eu faço questão, sim, de ir lá conhecer. E é muito bom você ver a alegria das crianças, né? A gente já foi lá gravar os meninos, a gente tem um dia das crianças lá também, que a gente sempre faz um evento maior. E você vê, assim, os meninos, assim... Brilha o olho. Brilha o olho totalmente, com pouca coisa, né? Pouca coisa, o futebol ali, o dia a dia dele. Para eles então, é assim, muita coisa. Tem sido muito gratificante, né, para nós. Geladeira vazia, isso faz a diferença, sabe? E é muito legal a gente poder ajudar e ver isso transformar vidas. Que lá no futuro, essa ajuda que vocês estão dando vão tirar essas crianças, porque o esporte, quer queira, quer não, te afasta de coisa ruim. Você está ocupando sua mente, você exige a frequência escolar. Então, você ali já ajuda uma comunidade a desenvolver. E o nosso país é carente.
Demais. Thaís, agora mudando um pouquinho de assunto, eu queria ouvir de você, como uma grande comunicadora que você é, qual que é o papel da criatividade dentro do seu trabalho? É full time. Você tem que estar o tempo todo, constantemente se reinventando e criando coisas novas. O Thaís foi um deles. Uhum. Começou a cair na mesmice, começou a ficar aquela coisa de sempre, a rotina, já me incomoda. Me incomoda. Eu tenho que estar sempre inventando alguma coisa. E você acha que o público pede isso também? Claro. Ou é mais assim claro. de você? Não, o público pede isso e percebe quando não existe isso. Porque eu saí da emissora em 2018, tem gente que acha que eu ainda estou lá. Por quê? Pararam de acompanhar a TV, migrou muito o público para o streaming, né? Para o celular, para outras plataformas. E outra, não se reinventaram. Então, está lá do mesmo jeito, está aquela coisa, então ficou aquele vazio. Então, assim, antes eu saí, me incomodava muito, eu criei outro quadro. Falei assim, não, vamos fazer outra coisa. Aí eu inventei o Sertanejo Esporte Clube. Nesse quadro eu pegava, por quê? Aqui nós somos o celeiro do sertanejo. Todo mundo mora aqui. Por que a gente não vai explorar isso? O que eu fiz? Eu pegava uma figura importante do sertanejo e levava ele para praticar um esporte que ele nunca fez ou que ele não É mesmo? Levei o Gustavo Lima para andar de Stock Car. O desafio era ele cantar uma música enquanto o carro acelerava 250 por hora. Eu levei o Marrone para fazer crossfit. Nossa. Pensa que engraçado que foi. Leonardo jogando futebol, ok. É o que ele topou, porque ele dá conta e foi legal também. Deixa eu lembrar, o Felipe Araújo jogou bola. E assim foi, vários outros. A gente fez várias outras modalidades. Então sempre tem que estar se reinventando, criando coisas novas. Isso foi tão legal que saiu daqui de Goiás e virou um quadro especial no final de ano do Globo Esporte Nacional. Então, olha assim, só. Então a gente tem que estar sempre buscando isso, né? E, Thaís, como é que vocês se reinventaram, vamos dizer assim, justamente nessa transição que você estava falando, do público que assistia bastante televisão e que hoje talvez acompanha mais pelo streaming, né? Pelo Instagram, YouTube. É isso. Como é que foi isso para vocês, assim? Aqui, o modo como se opera ainda nas emissoras, eu acho que por isso que as emissoras perderam muita audiência. Eles não souberam ainda lidar com essa mudança. Eles acham que repetir o que é feito na TV, no YouTube, resolveu o problema. E não resolveu. A gente está falando uma linguagem diferente, com um público que está vindo novo, diferente. Então, pouca gente ainda conseguiu assimilar isso aqui em Goiás. A gente vê essa mudança nacional, a gente acompanha uma Cazé TV, não sei se você já assistiu Cazé, não é diferente? Com certeza. Milhões em audiência. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer aqui, que ainda não se atentaram para isso. E é uma coisa totalmente desconstruída, né? Totalmente diferente do que a gente vinha acostumado. A gente ainda está dentro do quadradinho aqui. A gente tem que sair um pouco da caixinha. Então, às vezes, a gente não tem liberdade para fazer isso sozinho, porque a gente está numa emissora que você obedece hierarquias e você executa o que é necessário, mas é preciso se atentar e sair da caixinha. E a Thaís, pessoalmente, assim, você entendeu que precisava investir no Instagram? Você mesmo partir assim... No Instagram ainda não invisto muito, porque assim, as minhas funções normais nas empresas com que eu contribuo com o meu trabalho me tomam muito tempo, eu não consigo trabalhar com o Instagram, ele não é minha fonte de renda, entende? Eu estou ali, o que dá eu posto alguma coisinha, é minha vida pessoal mesmo, não tem ninguém que toma conta para mim, sou eu. Mas eu... E mesmo assim já tem um ótimo engajamento, né? Sim, mas eu não trabalho ele ainda para virar uma fonte de renda para mim. Então eu ainda tenho esse probleminha aí de administração ainda. Eu vou virar um polvo e conseguir fazer tudo ainda. Thaís, mas eu entendo a necessidade, mas eu preciso tomar uma decisão e partir para uma dedicação só. Por enquanto, eu estou trabalhando em outras frentes ainda. Hoje a sua visão não é investir nisso ainda? Não, né? Porque eu ainda tenho criança pequena, tenho um monte de coisa ainda que eu tenho que conciliar que me impede. E como é que é essa sua relação como mãe, mãe de 2 filhos? Eu vi seus meninos lá, muito bonitinhos eles. Como é que é? Eu imagino que você deva estar sempre viajando, hoje nem tanto. Hoje nem tanto, graças a Deus, mas viajei bastante quando trabalhei no Goiás, né? No time de futebol. Tinha que acompanhar os jogos fora, viajava bastante. E como é que era isso daí?
É conciliar, né? Deixar eles com uma avó, com um pai. E a distância e monitorando e administrando. Mas deu tudo certo no final. Salvaram-se todos. Brincadeira, mas assim, não, a rotina da mãe que trabalha fora, ela é bem complicada. A gente tem que ter uma administração muito grande, contar com uma rede de apoio muito grande ao nosso redor. Nossos pais, nossos funcionários, pessoas de confiança que estão junto da gente. Até hoje é assim. Mas as crianças se adaptam, entendem, percebem. Isso também traz essa força para elas no futuro entenderem que é necessário dar alguns passos na vida para se alcançar, né, alguns objetivos. Então, assim, eu acho saudável. Meus filhos e eu temos uma relação muito boa. Eu chego em casa e eu acompanho tarefa. Eu levo busca na escola. Tem natação, tem inglês, tudo. Legal. Que legal. Thaís, quais foram os grandes desafios que você já passou na carreira ou pessoalmente também? Quais foram os grandes desafios? Tem muitos desafios, né? Eu falo que a gente nunca cresce sem se desafiar, sem se arriscar. Quem não arrisca não evolui, né? Eu acho que um dos maiores desafios da minha carreira foi quando eu resolvi deixar a Rede Globo e trabalhar no clube de futebol. Foi uma grande decisão. Falei, não, agora eu vou sair daqui e vou tomar este caminho. Entrei como gestora de comunicação do Goiás Esporte Clube, lá fiquei por 3 anos. Estruturei toda a comunicação do clube, o canal do YouTube, que foi onde a gente comunicou com o torcedor, principalmente durante a pandemia. Que a gente teve uma pandemia que se parou tudo. Mas e aí, o clube parou? Não. E aí a gente mostrava através de um jornalzinho online tudo o que estava acontecendo. Como que os atletas estavam treinando em casa, à distância, por vídeo, junto com um preparador físico que passava uma atividade. A gente contou, assim, dia a dia da pandemia dentro do clube, como é que era a rotina de chegar, higienizar, fazer testes de Covid. A gente fazia 2, 3 testes por semana. Nossa. Haja nariz. E os jogadores? Os jogadores também, todo aquele pânico. A gente tinha jogador estrangeiro, né, que não sabia, não se adaptou, não falava nem a língua, passando por aquilo tudo aqui no Brasil, assim, sozinhos. Então, assim, foram muitos desafios. E ainda tinha, assim, aquela incerteza, vai voltar, não vai voltar, o que a gente vai fazer da vida? Tudo parado. E aí começaram as lives sertanejas. Aí nossa, essa é uma oportunidade. Aí eu entrei para fazer merchandising da Cabaré, né? Eu vendia lá as cachaças durante as lives. E foi maravilhoso, gente. Aquilo me fez sobreviver na pandemia, porque Pois pensa, eu lembro. Eu ficar quieta dentro de casa, para mim, seria o fim. Então, veio essa oportunidade. Eu trabalhei com vários artistas em várias lives e foi maravilhoso. E como é que foi esse novo contato, assim? Porque a gente saiu do futebol e passou para o sertanejo, né? Como é que foi isso daí? Começou com o Leonardo. Ele que o Gustavo Lima começou, aí o Leonardo veio com o Eduardo Costa e me convidaram para fazer aquela primeira live polêmica com o Eduardo Costa. E aí, dali deu uma sequência. Eu fiz depois do Leonardo sozinho, do Leonardo com o filho dele, aí foi para Cabaré 1, 2, 3 e 4. E sempre a gente trabalhando ali junto, foi maravilhoso. E é um desafio, assim, quando você muda muito de um contexto para o outro? É um desafio, mas está interligado. Por quê? É ao vivo. Você tem que ter a bagagem do ao vivo. O futebol me deu muito isso. Porque futebol eram 5 horas de transmissão no Sport TV. A gente começava com um pré-jogo. Aí o narrador o tempo todo, Thaís, e aí no estádio, como é que tá? Eu olhava para o lado e falava, o que eu vou falar agora? Tinha mais nada para falar, eu achava alguma coisa para falar. Então você é pego de improviso muito o tempo inteiro no futebol, numa transmissão. Então você toma essa bagagem depois e leva para a vida. Live sertaneja, então, o Leonardo tinha um texto enorme para ele, uma tela enorme assim no chão para ele ler. Ele começava, olhava para mim e falava, vai aí, Thaís. Meu Deus, eu tinha que estar ligada no tempo que ele parou, onde é que ele estava, o que eu tinha que falar, continuar, sabe? Então, isso é o ao vivo. E a gente ia bater nessa bola e dava muito certo. E já teve alguma vez que você comentou alguma gafe, assim, alguma coisa que você ao falou, vivo, nossa, errei. Já. Mas, assim, não foi culpa só minha. Nunca esqueci dessa, porque eu estava fazendo, era um campeonato, seleção brasileira de futsal, estava jogando aqui em Goiânia, na época, Falcão, todo mundo, transmissão ao vivo Sport TV, lá no Ferreira Pacheco, eu fui cobrir. E aí a gente acompanhando a semana da seleção, todo dia tinha uma historinha que você tinha que contar, né, para ser legal a transmissão. E eu peguei o Jornal do Dia
e li a notícia que era aniversário do Lucaião, jogador. Eu, que legal, vou chamar o Lucaião para entrevista e tal. Chamei ele, tô lá conversando e parabéns, é seu aniversário e tal. Ele, educado, respondeu, terminou. Ele olhou para mim, esperou terminar, graças a Deus. Olhou para mim e falou assim: hoje não é meu aniversário. A sorte que eu tava com o jornal na mão, dobradinho assim. Eu peguei e falei: olha aqui. Aí ele: não, esse pessoal errou. Eu falei: você me desculpa, né? Eu embarquei na deles, não conferi, mas ainda bem que você falou isso em off, não me desmentiu no ar. Mas eu me lembro bem dessa aqui, nossa. Mas essa, assim, ninguém percebeu, né? Não, Vamos ninguém dizer assim. percebeu. Que alguém tenha percebido? Alguma que alguém tenha percebido? Já aconteceu? Não lembro. Porque, não, assim... Nada grave. Nada grave, assim. Que bom, né? Não, não me lembro. Pois é. E você estava comentando, Thaís, mais cedo, que no início da sua carreira, você começou lá no Globo Rural. Fiz né? Globo Rural. Passando ali por algumas granjas, frigoríficos. Passei. E nesse início aí, como é que foi acompanhar um frigorífico, por exemplo? Eu ficava 3 meses sem comer carne. Eu sou suspeito, porque quando eu entro dentro da produção, eu fico com fome, viu? Não, mas no começo, primeira impressão assim, cara, eu olhei aquilo e eu falava: gente do céu, que loucura. É diferente, é um pouquinho diferente, né? É diferente. Aí eu fui entendendo todo o processo, desde a produção dos grãos, de tudo que os animais consumiam, até todo o sistema de preparo, de como eles eram cuidados, até chegar no matador, até chegar na mesa do consumidor. Então, depois que a gente começa a engajar nesse processo de assistir tudo isso, você fala assim: caramba, né? Que como é gigantesco, complexo, é uma cadeia enorme que as pessoas não têm noção quando vai lá no supermercado e compra simplesmente o produto. Né? É incrível como isso sustenta, assim, não é só a Bonfrigo aqui, a Bonfrigo tem aqui interligado com ela 1 bilhão de pessoas trabalhando ali que dependem disso, né? É muito interessante. Muito. A gente costuma dizer muito lá assim, que o pessoal não tem noção do trabalho que dá para o alimento chegar ali bonitinho no seu prato, na sua cozinha, né, na gôndola do supermercado. O por trás disso daí, quantas pessoas estão envolvidas, quantos processos nós temos, né, desde lá da granja. E rigorosamente cuidados, assistidos rigorosamente. Diz assim, se uma coisinha der errado, é descarte, joga fora, não vai. Então, assim, eu ficava impressionada. Assim, se faltar energia, acabou, morreu uma produção. É muito incrível, né? E na zona rural, são muitos detalhes que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu ficava assim, caramba... É um processo realmente fantástico de acompanhar. Thaís, e já que a gente está no mês das mulheres, né? Perguntando mais um pouco, entrando nesse aspecto mais feminino. Você acha que em algum momento da sua carreira você já se sentiu desafiada por ser mulher, talvez em alguns ambientes mais masculinos, como o futebol? Nossa, vários momentos. Mas eu costumo dizer que isso vai muito da maneira com que você encara a vida. Se eu for pegar uma crítica ou então uma tentativa de te desestabilizar, porque na verdade é mais ou menos isso que o ambiente masculino tenta fazer, porque você está ocupando um espaço que ele queria ocupar. Então, você tem que levar isso de uma maneira muito amadurecida para você conseguir passar por essa situação tranquilamente. Eu fazia muito isso, para não encarar como... algo tão pessoal contra mim e não ficar naquele mimimi, naquela vitimização, sabe? Eu nunca me vitimei. Então, eu sempre encarei e sempre respondi à altura com muito respeito e conhecimento, então as pessoas passaram a me respeitar. Porque existe isso. Elas vão tentar te desestabilizar, vão tentar te derrubar. Mas, a partir do momento que olha e fala, aquela ali não vou conseguir, desiste. Então, assim, é encarar dessa maneira. Se você se vitimiza, você vai... pegar aquilo, vai chorar, vai sofrer, vai denunciar, vai ficar morrendo e não vai para frente. Tem que saber contornar, tem que saber contornar, ser um pouco mais resiliente, né? Exatamente, porque na minha época, principalmente, hoje já é gravíssimo, mas eu escutei coisas que se fosse hoje as pessoas estariam presas. É mesmo? Sim. Nossa. Assédios, assim, falar assim, você consegue porque você está namorando o jogador fulano de tal, só dá entrevista para você porque você deve estar de casa com o fulano de tal. Você escuta coisas desse absurdo, assim. Que isso. E a gente de cá nem imagina, né? A gente não tem noção, né? Várias coisas, várias outras coisas. Então, assim, e eu sempre respondia na competência, né? Então...
Tá certo, né? É isso daí, é o que tem que ser feito. Né? A mulher, ela por si só, ela tem um jeito diferente de falar do homem. Eu consigo fazer a mesma pergunta que o colega fazia de forma ríspida, agressiva, eu conseguia transformar ela de uma maneira que a pessoa me respondia e não respondia para ele. Então é isso, é saber ter esse jogo de cintura. E eles ficavam enfurecidos que eu conseguia. E nunca chegou nenhum Ronaldinho Gaúcho falando pra você assim, ó, quer namorar comigo? Não, igual aquele meme dele. De cara, eles não têm coragem. Manda bilhete. É mas mesmo? não chega assim no olho, não chega. Que bom, né? É. Thaís, agora a Thaís como grande comunicadora que o que você deixaria assim para as pessoas que estão começando, né, para os jovens ali que às vezes que gostam desse nicho, que pensam atuar nesse ramo, tanto para esse tipo de comunicação, reportagem, esse tipo de coisa, quanto para os criadores de conteúdo no digital? O que você deixa assim, como conselho mesmo de carreira, como quem tem uma carreira tão bem sucedida? É estudar, se especializar e fazer porque gosta. Não é fazer pensando assim, eu vou por esse lado porque eu vou ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro se não fizer por amor e se não tiver dedicação. Não ganha. O mercado é assim, muito fechado. São poucas pessoas que têm oportunidade de se destacar. E eu digo isso para qualquer profissão, não é? São poucos que estão no topo, são poucos que se destacam, que têm oportunidade. Por quê? É a hora de você mostrar a sua paixão. Principalmente esporte. Cara, você não tem um final de semana de folga. Tudo do esporte acontece no final de semana. Então, você tem que pensar, pesar e colocar na mesa. É isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu vou me dedicar? Então, você pensa e faz. Que eu falo assim, quem corre por gosto não cansa. Então, é isso. E alguma dica de oratória? Oratória. O que você quer de dica? Para quem está palestrando, igual a gente, por exemplo, nós estamos aqui num projeto novo, um podcast. O que você daria de dica assim para um palestrante? É ter uma mentalidade, que eu falo, a primeira coisa que você tem que trabalhar é a sua mentalidade. Você tem que pensar como você quer trazer isso para o seu público. Você tem que ter uma mentalidade forte, uma mentalidade de crescimento, você tem que ser assertivo e você tem que ter uma comunicação clara. Então, isso... E eu costumo dizer que a oratória ela não é um dom. Ela é uma habilidade. Se ela é uma habilidade, você consegue trabalhar e desenvolver ela e tornar ela de alta performance. Então, é um treino. Então, se você tem esse objetivo de palestrar, de se desenvolver, você tem que treinar para chegar lá. E não, aí você trabalha mentalidade, você trabalha dicção, você trabalha postura corporal, você trabalha linguagem corporal e você traz tudo isso para a sua comunicação, para você trazer com entusiasmo para o seu público a mensagem que você quer passar. E aí você vai atingir a sua meta. Legal. E, Thaís, o que a Thaís enxerga hoje como o futuro assim, da Thaís? Meu futuro? Eu só quero ser avó, cuidar dos meus netos. Tô brincando, falando assim, na minha profissão, eu me enxergo nesse momento assim, imaginando como conduzir as pessoas, como você acabou de citar aí com relação à oratória, como conduzir as pessoas a chegar nesse objetivo que eu já passei. Tentar passar minha experiência para que as pessoas que estão vindo assumam o meu lugar, passem por onde eu passei com maestria, que não precisem sofrer tanto tudo que eu sofri, que já cheguem lá assim um pouco mais tranquilas, mais calmas, com um pouquinho da bagagem que eu possa passar para elas. Então, eu penso em desenvolver isso. Cursos, como é que eu vou te dizer assim, mentorias, participar mais ativamente da vida dessas pessoas, desses jovens que estão vindo aí. Todos os anos eu respondo, eu auxilio pelo menos uns 5 TCCs. É mesmo? Falando sobre a mulher no universo esportivo, sempre essa temática. Então, assim, eu pretendo auxiliar mais também nessa área, sabe? Que bom. Aqui a gente tem um costume, né, todo podcast, já caminhando mais para o final... gente. Já deu esse tempo todo. De perguntar o sonho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, qual que é o seu sonho hoje, assim, como mãe, como profissional. O meu sonho como mãe é ver meus filhos realizados, né? É o que eu falei, eu quero ser avó. Acho que de toda cuidar mãe, deles. Né? É lógico, a gente quer ver os filhos bem estabilizados e seguindo nossos passos. Eu falo que o fruto nunca cai longe do pé. Os meus estão ali, eu estou regando a minha árvore para eles ficarem ali pertinho de mim. Eu acho que vai ser um caminho bom, assim eu espero.
Agora, meu sonho, depois de ver meus filhos bem estruturados, eu acho que eu já realizei tanta coisa na minha vida. Eu acho que eu tendo saúde, podendo continuar essa caminhada, passando o que eu posso passar para as pessoas, já está de ótimo tamanho. Que bom, Thaís. E nesse mês das mulheres, a gente queria te dar um presentinho, só uma lembrancinha. Tá? Vou ganhar presente. Lembrancinha. Não, vai ter que ter o episódio 2 para ganhar presente 2 também. Com muito carinho. Ai, que lindo. Vamos ver. É bem simplesinho, mas de coração. Que lindo, gente. A caixa tem uma frase aqui, vou ler. Juntos construímos sonhos. Obrigado por fazer parte dessa caminhada. Bom filho. Olha que linda a caixa, ó. Adorei. Preparamos algumas lembrancinhas, alguns produtinhos nossos. Olha. Tem um vinhozinho, esse vinho para fazer um risotinho. Ah, uma linguiça calabresa defumada, picanha suína defumada e um bacon de pernil cozido. Delícia, gente. Muito obrigada, viu? Espero que você goste bastante. Você gosta de cozinhar, Thaís? Também. Adoro. Faço bastante. Inclusive, amanhã lá em casa eu já designei que vai ser a feijoada com um kit da Bonfrio que eu ganhei. Que eu ganhei lá na transmissão do Campeonato Goiano. Sério mesmo. Isso aí. Amanhã será. Vou aproveitar, inclusive, essa linguiça calabresa aqui. Muito obrigada. Thaís, então eu queria te agradecer. É privilégio ter te recebido aqui. Prazer nosso te conhecer, podcast, Thiago. prazer Depois te conhecer. Eu vou te entrevistar, saber como você veio parar aqui, Thiago. Não, a gente vai conversar muito ainda. Tenho certeza que tem muita coisa para a gente compartilhar juntos aí. Sim. Tanto lá na Bonfrigo, você acompanhando lá os nossos projetos sociais. Com certeza. E quero te levar lá na empresa para conhecer, né? Já conheceu tantos frigoríficos, então tem que conhecer muito o nosso, bom, conhecer o nosso processo sim. produtivo lá. Tenho certeza que tem tudo para a gente fazer uma boa parceria. Obrigada, tá bom? Valeu pelo convite, obrigado pelo presente, pelo carinho e por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho dessa história aí no YouTube. Vai ficar aí para quem quiser assistir. Isso aí. Pessoal, obrigado então, você que assistiu, nos acompanhou até aqui. Se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. Aqui a gente busca sempre compartilhar histórias, boas histórias, né? Então compartilha mais essa boa história da Thaís, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.